Só que eu quero trazer para vocês duas questões que não estão no radar da imprensa, apesar de ser objeto das minhas declarações há muito tempo, e que remontam a decisões que foram tomadas em 2017, uma pelo Supremo Tribunal Federal e uma pelo Congresso Nacional. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, primeiro em relação ao Congresso Nacional, a Lei Complementar 160, né? Vocês sabem que a Lei Complementar 160 tem um dispositivo que alterou uma outra lei e que abriu uma brecha enorme para as tais subvenções. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do problema. A medida provisória 1185, ela corrige essas distorções. Portanto, tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite ainda às empresas abater da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados e, para além dos incentivos fiscais dados pela União, por exemplo, no âmbito da região da Sudene, que é incentivada, como todos vocês sabem, e cujos benefícios estão mantidos. Não obstante isso, o abatimento da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda à pessoa jurídica, que no ano passado foi de 149 bilhões, a estimativa para este ano, e eu fiz até uma pequena confusão numa declaração que eu dei semana passada, imaginando que o número que eu vou repetir dizia respeito à projeção de 2024, e não, diz respeito à projeção de 2023. O abatimento da base de cálculo projetada para este ano, desse dispositivo, é de 200 bilhões de reais. Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo a partir de uma emenda parlamentar que foi aprovada, que foi objeto de veto presidencial em 2017 e que foi derrubado esse veto pelo Congresso Nacional, dando ensejo a essa espiral que, de 2017 para cá, saltou de 39 bilhões para 200 bilhões projetados para 2023 e consolidado 149 bilhões em 2022. Então, nós levamos ao conhecimento do presidente esse problema, para que ele tem que ser informado do que está acontecendo. Por que que o PIB cresce e a arrecadação não cresce na mesma proporção? A segunda questão que eu quero trazer a público, já mais de uma vez fiz isso, mas vocês precisam informar as pessoas sobre o que o presidente da República, com o que ele está tendo contato, que diz respeito à decisão do STF, também de 2017, uma decisão por 6-5, que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Tá? Vou dar um dado para vocês, que eu tomei conhecimento semana passada e levei ao conhecimento do presidente da República antes da sua declaração de sexta-feira. Uma empresa de cigarro, uma empresa se credenciou a um crédito de PIS/COFINS de 4,8 bilhões de reais. Agora, vejam vocês do que eu estou falando. Eu estou falando de uma empresa que vende cigarro. O consumidor pagou o PIS/COFINS que estava no preço do cigarro. Ele, quando comprou o maço de cigarro, ele pagou o PIS/COFINS. A empresa recolheu o PIS/COFINS para a Receita Federal e a Justiça está mandando devolver esse tributo não para o consumidor, mas para a empresa, que não pagou pelo tributo. Recolheu em nome do verdadeiro contribuinte, que é quem comprou o produto. Nós estamos falando de
muitas dezenas de bilhões de reais que estão sendo abatidos da base de cálculo do ICMS e estão não só do corrente, como fazendo a conta de todo o recolhimento feito de 2017 para cá. Essa é a razão pela qual as estimativas que nós tínhamos de receita para este ano não estão acontecendo na velocidade que nós pretendíamos, mesmo com o PIB crescendo. Então, o que o presidente constatou, porque é uma evidência com base nos números, ninguém aqui está omitindo a informação da sociedade, é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017. Nós estamos falando de uma coisa de 6 anos atrás, mas que a repercussão está acontecendo agora. Então, quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país. Não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas serem saneadas, de alguma maneira. Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção da erosão da base fiscal do Estado brasileiro, como eu venho dizendo desde dezembro do ano passado. Todas as minhas declarações vão no sentido de recuperar a base fiscal do Estado, corrigir a erosão fiscal do Estado. Então, o presidente, que comemora, como todo brasileiro, os dados de desemprego que estão caindo, os dados de geração de emprego do CAGED, os dados do PIB desse ano, 3 vezes superior ao estimado no começo do ano, está preocupado com essa outra dimensão que é fundamental para que as coisas se encontrem. Então, esse foi o sentido do alerta que ele fez. Ele me pediu para me reunir com os líderes do Congresso, coisa que eu tenho feito, inclusive, aqui no Ministério da Fazenda. Ele quer estar presente às próximas reuniões, que eu tenho feito aqui na Fazenda, obviamente que sem a presença dele, para informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses 2 temas centrais. Decisão do STF sobre base de cálculo do PIS/COFINS, que está produzindo efeitos até hoje, e o veto que foi derrubado da Lei Complementar 160, que é objeto de uma correção, que é a medida provisória 1185, que o presidente Lira, informado da situação, tomou a decisão de indicar os membros da comissão especial para apreciá-la. Então, nós estamos levando ao conhecimento de vocês uma situação herdada que está produzindo efeitos deletérios sobre o orçamento público, que precisam ser corrigidos. Então, é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós vamos discutir essa semana. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe, que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos 3 poderes. Não é só a área econômica, nem só o executivo. Os 3 poderes precisam estar cientes do que está acontecendo, porque esses 4 bilhões e 800 que vão ser pagos, na verdade, porque quando você desconta do imposto, de fato, você está pagando.
Ele não entra na conta de precatório, ele não fica nem visível no orçamento público. Como é um dinheiro que deixa de entrar, vocês não conseguem sequer se apropriar do que está acontecendo. E nós queremos que a sociedade conheça esses números. Porque ela tem um impacto muito expressivo nas contas públicas. Foi uma decisão que impactou. E se vocês recuperarem as matérias publicadas naquela ocasião, quem entende do assunto já havia alertado para o problema. Mas as coisas se perdem no tempo. Só que a decisão tem efeitos diferidos no tempo. E alguém tem que lembrar o que aconteceu, até para indicar caminhos de como resolver esse problema grave que foi herdado. Então, nós estamos aqui da maneira mais transparente possível, tanto em relação à presidência, quanto em relação à sociedade, explicando as razões da nossa preocupação. Porque isso, né, poderia ser um precatório, estaria na conta do calote que foi dado. Mas está fora daquela conta. Porque é uma dedução que é feita pelo próprio contribuinte, a partir de uma decisão judicial que concede a ele o direito de dedução. E aí vocês não ficam sabendo. E eu repito, quem está recebendo esse valor não é quem pagou o imposto. Porque quem pagou o imposto foi quem comprou a mercadoria, foi o consumidor. E não é ele que está recebendo de volta. Então, também aí tem um enriquecimento sem causa das empresas. Elas cobraram na ponta, recolheram para a Receita e agora vão receber de volta um imposto que foi cobrado do consumidor e que não foram elas que pagaram. Elas só repassaram para a Receita Federal. É um problema. Isso é uma questão, de novo, de 2017, as duas decisões, veto e decisão judicial, são de 2017. Só que os efeitos se prolongaram no tempo e está tendo uma repercussão muito grande esse ano. E eu preciso levar ao conhecimento do presidente. Em março, nós não tínhamos. Aliás, nenhum governo de 2017 para cá se preocupou em resolver esse problema. Nenhum dos dois que antecederam este governo. O problema existia desde 2017 e ninguém endereçou. Só que ele foi erodindo a base fiscal. E nós estamos aqui para resolver. Até porque não há tempo. Nós não temos... A partir do momento que a gente colocou a questão fiscal de novo na ordem do dia, coisa que não está na ordem do dia há 10 anos, né? Há 10 anos ninguém acompanha o resultado primário no país. Agora que a questão está na ordem do dia, porque é um governo que quis colocar na ordem do dia, nós precisamos olhar para trás e ver o que nós estamos herdando para resolver. E não é um problema de fluxo, é um problema de estoque dessas decisões. É fluxo e estoque. Porque no caso do PIS/COFINS, a decisão do Supremo não foi dali para frente. Ela se aplica também aos 5 anos que antecederam a decisão. Então, é grave. Repito, se vocês recuperarem as matérias que vocês fizeram à época sobre esse assunto, vocês vão ter muitas informações que vocês próprios conseguiram para entender o que está se passando. Agora, a determinação do governo é resolver. Não é escamotear o problema, é resolver o problema. Eu falei, presidente, o tamanho do problema independe da nossa vontade, porque ele já existe. Agora, a determinação para resolver vai depender de nós apresentarmos soluções, como estamos fazendo desde o começo do ano. Está aí a MP 1185, que não estava no radar de ninguém. Nem na lei orçamentária, nem no anexo da lei orçamentária constava a renúncia fiscal da lei complementar 160. Só queria lembrar isso, porque vocês acompanham o anexo da lei orçamentária e sabem a renúncia fiscal, lei por lei. Da lei complementar 160, havia uma omissão.
E essa omissão era a maior de todas. Então, nós estamos simplesmente dando transparência para o que está acontecendo e buscando uma solução para o problema. É isso. Qual é a solução? Nós vamos sentar com os líderes do Congresso, vamos conversar com os presidentes das casas. Eu tive o privilégio de jantar com o ministro Barroso para tratar dos temas fiscais que estão no STF, que ainda não foram julgados, para verificar se a gente faz uma agenda com o Supremo para corrigir essas distorções, pelo menos para frente. Mas o fato é que nós vamos precisar enfrentar essa dificuldade. Então, ninguém aqui está afrouxando nada, ninguém aqui está querendo contornar nada, ninguém aqui está querendo omitir informação. Muito pelo contrário. Se tem uma equipe que escarafunchou esse orçamento atrás de problemas para resolver, foi essa equipe aqui do Ministério da Fazenda. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, para encontrar saídas justas para o problema que foi herdado. Porque também, no passado não tão longínquo, era fácil, você aumentava a alíquota de imposto e acabava com o problema. Quanto precisa mais? 1% do PIB? Aumenta. 2%? Aumenta. E nós estamos querendo fazer a coisa de maneira correta. Dá muito mais trabalho. Porque para aumentar a alíquota, é uma votação só. É uma votação só para aumentar a alíquota. Nós estamos querendo trabalhar projeto a projeto para corrigir essas distorções. Quantas leis já foram para o Congresso? Quantas ainda irão? Mas é um esforço que, na minha opinião, faz justiça ao cidadão. Teve governo que aumentou 6% do PIB, a carga tributária, numa penada. Aumentava a alíquota de PIS e COFINS, resolvia. Nós, até na reforma tributária, colocamos lá uma cláusula para dizer que os impostos vão ter que respeitar a média dos últimos anos de arrecadação e assim por diante. Então, isso dá muito mais trabalho, mas é um trabalho, né, que demonstra preço pela justiça social e a justiça tributária. Eu repito, seria muito mais fácil resolver isso numa penada, numa lei só. Uma lei, uma MP resolvia todo o problema fiscal. Mas talvez fosse afetar a vida das pessoas em geral. Então, nós estamos procurando calibrar as decisões de uma maneira que dá mais trabalho, mas corrige distorções tributárias importantes. É disso que nós estamos falando, é disso que o presidente falou. O presidente ficou muito impactado com o que ouviu semana passada. Nós levamos os números para ele. Esses números que eu estou divulgando, esse caso exemplar de quase 5 bilhões de reais que terão que ser pagos, devolvidos, né, para uma única empresa. Né? De novo, de um tributo que não foi pago por ela, que foi recolhido por ela em nome do consumidor, que foi quem pagou o tributo. Tudo isso foi levado à consideração do presidente. Agora, o presidente tem sensibilidade social.